Boa noite. Já a seguir, a Alberta Marques Fernandes atualiza as notícias desta segunda-feira, 3 de outubro. Depois, à 1h, no Flashback, Pacheco Pereira, José Magalhães, Nogueira de Brito e Carlos Andrade vão, para além do habitual olhar pela situação política, vão falar da alegada transferência para Moscovo de arquivos da PIDE. E pouco depois das 2, a fechar a emissão, tem para ver a série A Casa Elliott, que retrata os loucos anos 20. Boa noite, deixe-se ficar. Negócios, amigos à parte. Eles opinam. Não disse. Eles visionam. O engenheiro António Guterres faz milagres. Eles analisam. Olha-se para fora e não se vê senão a cal. É preciso olhar para dentro. Ouça-os às 17 na TSF, mas veja-os hoje, depois da meia-noite, em Flashback. Há uma peça fundamental para que um projeto nasça, cresça e se concretize: o espaço. O Leasing Totaimo financia o seu espaço. A solução mais simples, rápida e acessível. Contacte-nos. Temos a peça que faltava ao seu projeto. Totaimo. Financiamos o seu espaço. Boa noite. Se as legislativas fossem hoje, o Partido Socialista vencia com maioria absoluta. É o resultado de uma grande sondagem SIC que atira para um distante segundo lugar o partido do governo. Os líderes da oposição já comentaram, mas Cavaco Silva preferiu o silêncio. A batata quente do horário dos hipermercados passou para as autarquias. O ministro Faria de Oliveira empatou de novo e agora a responsabilidade é do poder local. Reviravolta na corrida ao Pinto Soutomaior, é à última hora o BPI a desistir e a não apresentar proposta. Continuam na corrida António Champalimau e o Banco Financia. Já há conclusões preliminares sobre as causas do desastre do ferryboat Estónia. A porta da proa soltou-se do navio e provocou o afundamento. E vamos então ao arranque da Operação Legislativas aqui na SIC. É uma sondagem sobre as intenções de voto dos portugueses. O trabalho foi coordenado pela empresa Metris, em 80 localidades do país. Foi ouvida a opinião de 1.500 pessoas, utilizando boletins e urnas de voto idênticas às utilizadas em todas as eleições. Veja agora os resultados. Se os portugueses escolhessem hoje um novo governo, o partido mais votado seria o PS, com 51,8% das intenções de voto. A grande distância chega ao PSD, com 23,5% dos votos. CDU, a votação não sofre grandes alterações, recebe 10,1%. O CDS chega em último, mas com uma boa subida, consegue 7,5% dos votos. Os resultados são confirmados por outra sondagem junto de 600 eleitores de duas freguesias tipo das eleições legislativas. No Porto, a freguesia de Vitória dá uma vantagem clara ao PS. E o mesmo sucede na freguesia da Pena, em Lisboa. Para comentar os números da sondagem, a SIC convidou os líderes de todos os partidos. O presidente do PSD recusou. Partido Socialista, PCP e CDS-PP aceitaram e estiveram em direto no Jornal da Noite. Sondagens são sondagens. E eu sempre que surgem sondagens favoráveis ao PS, tenho tendência a reagir com uma frase que aprendi na minha aldeia e que é: quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Eu considero que esta sondagem, e o termo pode ser forte, mas é uma fraude. É uma fraude porque não procura dar uma fotografia da situação, mas uma corrente de opinião. Alimentar uma corrente de opinião. Onde é que estão efetivamente os indecisos? Onde é que foi corrigida a amostra, por exemplo, procurando saber como é que votaram antes os eleitores? Se hoje tivéssemos eleições, o meu partido teria um valor muito próximo daquele que obteve nas eleições europeias e que seguramente estaríamos à frente do Partido Comunista Português. Os comentários dos líderes da oposição à sondagem SIC. Recordo aqui que esta sondagem dá uma clara vitória ao Partido Socialista, com 51,8% dos votos. E agora uma pequena pausa, volto dentro de minutos. Até já. O Ministro do Comércio deu 120 dias às autarquias para fixarem os horários dos estabelecimentos comerciais. Se não o fizerem, quem decide é o Conselho Económico e Social. Faria de Oliveira remeteu a decisão para os municípios, só que a lei já o consagra há muito tempo.
Os pequenos comerciantes não ficaram satisfeitos com as medidas do governo e os protestos vão continuar. Alguns autarcas também já se pronunciaram. Narciso Miranda, presidente da Câmara de Matosinhos, acusa o ministro de falta de coragem política, já que o governo licencia os espaços e agora quer que as autarquias resolvam o problema dos horários. O presidente da Junta Metropolitana de Lisboa também já reagiu à decisão de Faria de Oliveira. Sem falar em nome da Junta, Daniel Branco acusa o governo de fugir aos problemas, delegando as competências. E quando o governo inventa grandes problemas, como foi este o caso, acho que é muito mau depois vir colocar a situação em cima das autarquias. Portanto, até hoje foi o governo que regulamentou todos os horários de hipermercados e de grandes centros comerciais e, portanto, a nosso entender, parece-nos que deveria ser o governo a decidir também essa situação. Seguramente que cada município vai dar o seu entendimento. Não me parece que seja uma situação a suscitar uma discussão ampla da Junta Metropolitana. As opiniões pessoais do presidente da Junta Metropolitana de Lisboa. A guerra do horário dos hipermercados promete continuar. Para adoçar a boca aos pequenos comerciantes, Faria de Oliveira anunciou ainda um pacote financeiro. A principal medida é uma linha de crédito bonificado de 25 milhões de contos. Um programa a juntar a um outro anunciado há 3 meses. O Procon, um pacote de 70 milhões para a modernização do comércio tradicional. É só escolher. O dinheiro não vai faltar. Podem comprar novas bancadas, frigoríficos e prateleiras. Pôr a loja novinha em folha. O governo abriu os cordões à bolsa. O Programa Especial de Apoio ao Pequeno Comércio dá uma linha de crédito bonificado de 25 milhões de contos. Acaba com a sobretaxa no crédito ao consumo, cria um gabinete de apoio técnico, formação de recursos humanos e aumenta a fiscalização económica. E quer dinamizar o comércio do interior do país. Tudo para fazer até ao fim de 95. Os lojistas ainda podem recorrer a outro pacote. O Procom oferece 70 milhões de contos a quem queira modernizar o comércio. Novas tecnologias, organização, marketing e qualidade são as palavras-chave até 99. A partir daí, só quem tem unhas é que toca viola. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira afirmou hoje que é necessário abolir as portagens de Sacavém e da Circular Regional Interior de Lisboa, tal como a da Ponte 25 de Abril. Daniel Branco, presidente da Junta da Área Metropolitana de Lisboa, foi esta tarde recebido pelo Ministro dos Transportes, mas Ferreira do Amaral continua a não dar cavaco aos autarcas. Sem portagens não há novas autoestradas. A reunião de hoje no Ministério dos Transportes destinou-se a debater a questão dos acessos a Lisboa em geral. Mas a Junta da Área Metropolitana de Lisboa quer obter resultados mais concretos. Estes trajetos são trajetos que são de caráter urbano, suburbano até há um tempo, urbano hoje, não me parece minimamente que possam ser pagos. E essa é uma das nossas grandes preocupações, na medida em que aparecem novos troços que estão de facto a ser pagos em termos de portagem. Por exemplo, a Circular Regional Exterior de Lisboa consideramos extremamente importante, uma ligação do Estádio Nacional até Alverca com prolongamento futuro ao Carregado, foi passado também à autoestrada com troços pagos, nós não estamos de acordo. No entanto, nem todas as câmaras da área de Lisboa têm a mesma posição. Quando Lisboa defende um pouco que a questão de haver uma portagem na ponte possibilitaria um certo controle relativamente à circulação dentro de Lisboa, eu penso sinceramente que esse é um problema que não se pode colocar, porque de certeza absoluta que esta portagem da ponte não se vai manter durante muito tempo e irá desaparecer e, portanto, Lisboa terá também de procurar encontrar soluções de outro género. O Ministro nem quer ouvir falar de abolições de portagens. Eu julgo que as pessoas percebem muito bem e não vale a pena jogar com este tipo de questão. Quando se diz que não se quer que a portagem, por exemplo, na Crel, toda a gente sabe muito bem que a questão não é ter uma Crel sem portagem ou uma Crel com portagem. A questão é ter Crel ou não ter Crel. Caminhos cruzados nas políticas de transportes da Grande Lisboa. Há menos um concorrente à privatização do Banco Pinto e Sotomaior. As propostas foram entregues hoje e só apareceram António Champalimau e o Banco Finância. Desistiu o BPI do grupo financeiro liderado por Artur Santos Silva. A decisão do BPI foi tomada hoje, pouco antes da hora marcada pelo Ministério das Finanças para a apresentação das propostas. Ficam na corrida António Champalimau, antigo proprietário do Pinto e Sotomaior, e o Banco Finância, que se encontra associado ao Swiss Bank Corporation. As propostas são abertas amanhã e o Ministério das
Finanças terá depois 20 dias para decidir a quem vende. O preço base pedido pelo Estado é de 24,4 milhões de contos. Fernando Henrique Cardoso deverá ser o novo presidente do Brasil. Todas as sondagens dão-lhe uma clara vitória. A última, do Instituto Brasileiro de Opinião Pública, não é tão otimista e diz que Fernando Henrique Cardoso deverá ir à segunda volta com o sindicalista Inácio Lula. Mais de 95 milhões de brasileiros foram hoje às urnas para eleger o novo chefe de Estado, o novo Congresso de Deputados e as Assembleias Legislativas, correspondentes aos Parlamentos Estaduais. A eleição presidencial foi a que mais mobilizou a opinião pública brasileira, que vai conhecer oficialmente os resultados dentro de 3 dias. Foi mesmo uma porta a responsável pelo maior desastre marítimo de sempre na Europa. A Comissão de Inquérito ao naufrágio do ferryboat Estónia confirmou as primeiras suspeitas. A porta da proa desprendeu-se do resto do casco e provocou o afundamento imediato do navio. A conclusão foi tirada depois de terem sido analisadas as imagens submarinas recolhidas por um robô. A porta não foi encontrada. A empresa proprietária do ferry já contestou estas conclusões preliminares e reafirma que o barco tinha todas as condições de segurança exigidas pelas normas internacionais. Neste acidente morreram 912 pessoas. No mercado de capitais, o dia foi pouco agitado, não se fizeram grandes negócios. Os investidores vão ficando cada vez mais cautelosos à medida que se aproxima o final do ano. No mercado cambial, o ambiente foi de apatia. Um feriado na Alemanha acabou por se refletir na praça portuguesa e o escudo a variar muito pouco face às principais moedas. Na Bolsa de Lisboa, as atenções dos investidores quase só se viram para as empresas que esperam bons resultados para o fim do ano. O índice nacional contínuo fechou ligeiramente abaixo de sexta-feira e o volume de negócios ficou dentro dos valores habituais. As maiores subidas de cotação do dia resultaram de negócios muito pequenos. Também não houve grande novidade com as maiores descidas, aconteceram com empresas que nos últimos tempos têm visto a cotação das suas ações a descer bastante. Melhor estão a correr os negócios com as obrigações do Tesouro a 10 anos. Os preços continuam em trajetória ascendente, a taxa de rendimento efetivo tem conseguido manter-se abaixo dos 12%. E hoje fico por aqui, já a seguir não perca a análise da semana no Flashback. Até amanhã, ao fim da noite.